Hoje a gente vai investigar um daqueles problemas que assombram a indústria de software meio que nas sombras, a tal da complexidade acumulada. É um tipo de problema que não dispara alarme nenhum, mas que no fim das contas pode levar os melhores projetos ao colapso. Essa citação aqui, olha, ela define perfeitamente o tom da nossa análise de hoje. O perigo real não está naquela falha que acontece de uma hora para outra, mas sim numa deterioração que é gradual, lenta e quase imperceptível. E aqui está a grande questão, né? Como é que pode? Projetos que começam com tanta clareza, com um propósito bem definido, um time super motivado e de repente se transformam em sistemas que ninguém mais consegue entender. É isso que a gente vai tentar descobrir. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para entender o problema, a gente primeiro precisa identificar o culpado. E é um culpado que age nas sombras, sabe? Sem deixar rastros muito óbvios. E aqui está ele, a complexidade acumulada. Ela é diferente de um bug, por exemplo. Pense nela como uma dívida que não aparece em relatório nenhum. Só que os juros dessa dívida são pagos todos os dias, com a lentidão e a fragilidade do sistema. E esse aqui é o momento da verdade. É o sinal de alerta máximo. Quando uma pessoa nova no time faz aquela pergunta simples: Ué, por que isso foi feito desse jeito? E a resposta é um silêncio? Ou um "Ih, sempre foi assim?" É o sinal mais claro de que o conhecimento se perdeu e o sistema já passou de um ponto bem crítico. Certo, mas como esse inimigo entra no sistema? Ele não chega de uma vez, arrombando a porta. Não. Ele se infiltra aos pouquinhos, por brechas bem pequenas, em decisões que, no dia a dia, parecem totalmente inofensivas. Basicamente, a complexidade se infiltra por três portas principais. A primeira, features que acabam se espalhando sem fronteiras claras. A segunda, abstrações, aquelas que prometem simplificar tudo, mas acabam, na verdade, complicando. E a terceira, o peso invisível das ferramentas e frameworks que a gente usa. E aqui vem uma ideia que parece ir contra o senso comum, mas que é fundamental. Muitas vezes, aquele esforço todo para evitar a repetição de código acaba criando um problema muito, mas muito maior e mais sutil. E a razão para isso fica bem clara quando a gente compara. A duplicação de código é um problema visível, sabe? É honesto. Tá ali na cara. Já uma abstração ruim, ela esconde a complexidade. Ela é um problema que se disfarça de solução. E por isso mesmo fica muito mais difícil de consertar lá na frente. Mas é aqui que a história dá uma reviravolta interessante. A causa raiz desse problema, na maioria das vezes, não é incompetência técnica de ninguém. O problema, na verdade, é sistêmico. Times excelentes também caem nessa armadilha. É a pressão constante por entregas, a perda de contexto quando as pessoas saem do time e a própria dificuldade de discutir algo tão subjetivo como complexidade, né? Tudo isso junto cria um ambiente perfeito para o problema crescer. Isso cria o que a gente pode chamar de efeito catraca. O sistema só fica mais complexo, ele nunca fica mais simples. Cada nova funcionalidade aperta mais um parafuso, mas quase nunca existe tempo ou incentivo para ir lá e afrouxar os parafusos antigos que já não fazem mais sentido. Então, qual é a saída? Bom, a resposta está em mudar a perspectiva. É preciso tratar a busca pela simplicidade não como uma faxina que se faz de vez em quando, mas como uma habilidade técnica de altíssimo nível, uma estratégia mesmo. E o ponto crucial é este aqui. Qualquer um consegue criar uma solução complicada. A verdadeira maestria, o verdadeiro desafio, está em projetar algo que resolve um problema complexo de uma forma simples. E isso exige muita disciplina e experiência. E essa frase é a chave de tudo. Engenharia de software de excelência não é sobre adicionar coisas, é sobre subtrair. É sobre ter a disciplina de resistir à tentação de construir para um futuro imaginário e focar na solução mais limpa possível para o problema de hoje. Para tornar isso mais prático, existe um filtro mental que é muito poderoso e que pode guiar as decisões de arquitetura. É quase como um teste de estresse contra a passagem do tempo. A pergunta é exatamente essa. E veja bem, não é se o sistema vai durar 10 anos, mas se o conhecimento dentro dele vai sobreviver à passagem das pessoas. É um teste de honestidade, no fundo, sobre a clareza e a sustentabilidade do que está sendo construído agora. E sistemas que passam nesse teste geralmente compartilham essas características aqui. O código fala a língua do negócio, as dependências são poucas e muito bem escolhidas, as decisões importantes são justificadas por escrito e os testes focam no comportamento, não nos detalhes de implementação. Então, como colocar isso em prática? Aqui estão 4 ideias. Primeiro, definir fronteiras claras para as coisas.
Segundo, tratar a complexidade como um custo que precisa ser muito bem justificado. Terceiro, usar o tempo de onboarding de gente nova como um termômetro da saúde do sistema. E por último, mas talvez o mais importante, reservar tempo para simplificar. Encarar isso como um investimento. E isso tudo nos leva a uma conclusão que é inevitável. A complexidade não é uma possibilidade, é um fato. Ela vai acontecer. Aceitar isso muda o jogo. A questão deixa de ser, será que vai acontecer? E passa a ser, ok, qual é o nosso plano para gerenciar isso? E para fechar, fica essa reflexão. Simplicidade não é coisa de iniciante, muito pelo contrário. É o objetivo final da maestria. É usar todo o conhecimento, toda a experiência, para chegar na solução mais elegante, mais direta e mais limpa possível. Isso sim é a verdadeira sofisticação.